Meu querido palestrino, minha querida palestrina que fala comigo aqui do Brasil e também aquele bordão, né, que a gente não pode deixar do mundo afora. Meu nome, você já bem sabe, é Leandro Rodrigues e eu falo aqui esse papo de velório que nós vamos ter hoje aqui diretamente contigo, meu querido. Você que tá aí puto do outro lado, que eu tenho certeza, e você tem toda a razão de estar puto. Esse vídeo vai ser uma resenha dos principais destaques que eu tirei desse jogo de ontem. E não só o jogo, né? Mas e o histórico que o Palmeiras também tá apresentando desde 2023, tá? Então fica comigo aí até o final desse vídeo. Você deve ter visto na capa aí o Veiga com o Matheus Pereira. Você já vai entender essa história que eu vou contar aqui pra vocês. E é uma opinião que eu tenho pra acontecer pra ontem, se dependesse de mim. Mas primeiro, a gente precisa aqui falar do nosso rival Corinthians. Primeiramente, parabéns aos corintianos que entenderam de fato o que é um clássico Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Porque o Palmeiras não entendeu o que é um clássico. Parabenizar os caras pelos que eles fizeram. Jogaram muita bola? Não, não jogaram muita bola. É um time mais ou menos o time do Corinthians? É um time mais ou menos. Mas jogaram como tinha que jogar. Clássico não se joga, gente. Clássico se vence. E foi o que o Corinthians fez, tanto no Allianz Parque, que foi cirúrgico, com apenas, eu acho que 3 chutes que eles deram no gol. Um foi do Yuri Alberto e ele acertou. E ontem eles encaixotaram o Palmeiras em sua defesa e o Palmeiras não conseguiu fazer absolutamente nada na partida. Parabéns ao Corinthians. Você palmeirense que tá puto aí do outro lado, os jogadorzada, vocês merecem tudo mesmo. Nós aqui, eu também, vocês merecem ser zoado e aloprado mesmo pelos corintianos. Porque esse time do Palmeiras é um time sem vergonha. Essa é a mais pura realidade. Tem outras coisas que eu quero falar do Corinthians aqui também, principalmente de um jogador chamado Memphis Depay. Eu não sei se você, palestrino, percebeu, e passa muito pelo que a gente tá falando aqui, de que eles entenderam o que é um clássico. Vocês viram o que o Memphis Depay fez praticamente o jogo acabando? Subiu em cima da bola. Não adianta você ficar bravo com isso não. Jogador grande faz essas coisas. Jogador grande catimba. Jogador grande joga, dá passe certo. O Memphis Depay ontem, ele transformou aquela Arena Corinthians, mas virou um inferno depois do que esse cara fez. Esse cara conseguiu segurar quase o jogo acabando 4 a 5 minutos a bola ali na lateral direita, quase no escanteio. O seu Felipe Anderson ficou, parece que estava sonhando ali, viajando, ele não entendeu absolutamente nada do que estava acontecendo ali. Então, parabéns a esse baita desse jogador chamado Memphis Depay. O Palmeiras precisa de um cara desse pra ontem. Pra ontem. Jogador que chegou no Corinthians, vestiu a camisa. O cara representou o torcedor corintiano ontem dentro de campo. O Corinthians fez aquela baita partida? Não, não fez. O Corinthians fez com o regulamento debaixo do braço. E tinha que segurar o jogo. Eles estão certinho o que eles fizeram com o Palmeiras. E o Palmeiras juvenil caiu na provocação dos caras. Eles entenderam o que é um clássico Palmeiras e Corinthians. Diferente desses frouxos aí do Palmeiras, que entraram dentro de campo e não fizeram absolutamente nada. E outra coisa também, né? Vamos dar aí os parabéns pro Hugo, né? Parabéns pro Hugo, e aqui nós palmeirenses ficamos puto com o senhor Rafael Veiga, que a gente já vai falar na sequência desse vídeo, mas a gente conseguiu consagrar o Hugo como o goleiro do Corinthians. Agora, daqui a pouco, né, o torcedor do Corinthians vai estar botando um busto pro Hugo lá. A gente conseguiu fazer os caras esquecerem o Cássio e olharem pro gol deles e sentirem segurança pelo goleiro que eles têm. E detalhe, hein? O Hugo é um goleiro que só cai pro lado direito em pênaltis. E o Palmeiras vai... Lembra da batida do Estevão? Em cima do Hugo? Lembra? Perdido aquele pênalti lá? E agora o Veiga vai lá também e faz o que fez, né? Então, parabéns ao Hugo. Ele se consagrou com a torcida do Corinthians. Não tem nada a ver com isso, né? Eu tô falando isso aqui porque eu tô puto mesmo. Porque a culpa não é do Hugo. O Hugo fez a parte dele. A culpa é literalmente do Palmeiras, que não entendeu o que estava fazendo até agora em campo, né? Até agora, eu não sei onde é que esses caras estão agora com a cabeça. Eu queria saber como é que tá esses jogadores aí do Palmeiras agora, depois de ter perdido esse clássico pro Corinthians. E tem um detalhe aqui importante, que vai ser muito raro a mídia brasileira falar, mas isso aqui a gente precisa ressaltar, né? Depois de dar os devidos parabéns ao Corinthians, eles merecem, eles têm que aloprar nós mesmo, tem que vir falar que a gente não tem mundial, tem que encher nosso saco.
Essa é a verdade, porque o Palmeiras é esse time medíocre. Mas tem uma coisa aqui, cara, que foi muito grave que aconteceu na partida e não vai ter punição, né? Todo mundo vai exaltar o Corinthians só, mas vai esquecer desse detalhe aí. A torcida dos caras simplesmente tacou uma bomba. Aliás, tacaram milhares de bombas no campo depois do que o Memphis Depay fez, né? E uma das bombas pegaram em um dos jogadores do Corinthians, tá? Mas ninguém vai falar nada, né? A mídia vai exaltar o Corinthians, vai todo mundo esquecer, passar panos quentes. Só que isso é muito grave, tá, gente? Isso é muito grave. A torcida do Corinthians até certo momento fez aquele estádio virar um inferno. Tá certo, eles estão na casa deles. Mas depois eles estavam mais atrapalhando o Corinthians do que ajudando, né? Porque virou um fumaceiro desgraçado lá, sinalizador que não pode, né? Um árbitro fraquíssimo, fraquíssimo o árbitro da partida, fraquíssimo, tá? Fraquíssimo. Não teve peito pra expulsar o Félix Torres quando tinha que ser expulsado. Aí depois o Félix Torres parece que pediu por favor pro árbitro dar o segundo amarelo pra ele, aí não teve como, né? Ele deu o segundo amarelo. Mas a torcida do Corinthians ontem chegou nos finalzinhos do jogo lá, eles estavam mais atrapalhando do que ajudando, tá? Tacando bomba dentro de campo, ficou o jogo praticamente, aliás, impraticável, né? Não tinha como ter jogo. Aquilo literalmente virou um inferno. Virou um inferno e ninguém vai falar, mas o que aconteceu aí, o que a torcida do Corinthians fez foi muito grave, né? Foi muito grave, passiva de punição, inclusive foi em cima do jogador dos próprios caras, hein? E ninguém vai falar sobre isso daí. Vai todo mundo esquecer, todo mundo vai cantarolar aí as músicas do Corinthians e os caras tá mais certo porque o Palmeiras conseguiu ressuscitar mais uma vez um time morto. Um time que tomou pau do Barcelona de Guayaquil, a gente conseguiu ressuscitar os caras, tirar os caras da fila. Depois de 6 anos, os caras sem ganhar nada, a gente conseguiu permitir que esses caras ganhem alguma coisa. Parabéns ao Corinthians aí que fez o que tinha que ser feito. E agora vamos falar do Palmeiras, né? E vou falar, mano, ó, de diretoria, comissão técnica a jogadores. Todos vocês merecem pau. Pau, tá? No bom sentido da palavra, não tô falando no sentido de agressão. Pau, eu digo no sentido de críticas. Você que é torcedor aqui, que lambe Leila Pereira, que lambe Abel Ferreira, mesmo que eles estejam errados, cara, vou te falar uma coisa, você precisa se enxergar primeiramente como um palmeirense, se de fato você é, tá? Porque você tem que torcer pra isso aqui, ó. Não é pra diretora de clube, não é pra técnico de clube, não é necessariamente nem para jogador, você tem que torcer para a camisa do Palmeiras. E hoje, se tem uma coisa que esses jogadores do Palmeiras fazem é desonrar a camisa do Palmeiras. Principalmente o senhor Rafael Veiga, que vem numa nhaca, numa tiriça danada. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários qual foi o último jogo que o Veiga fez, que ele jogou muito bem pelo Palmeiras. Quero saber se vocês lembram disso. Posta aqui nos comentários, eu quero saber. Mas a comissão técnica, a diretoria do Palmeiras e os jogadores, vocês têm que levar pau. A torcida tem que criticar vocês pacificamente, obviamente, né? Pau eu já expliquei, no sentido de críticas. A torcida tem que parar na frente do CT e começar a gritar fora Abel, começar a gritar fora Leila Pereira, começar a gritar jogadores aí pra mandar embora do Palmeiras. Pode sair, cara. Vocês tem jogador do Palmeiras aí que, ó, já tá fazendo hora extra no Palmeiras, tá? A torcida tem todo o direito de ser ouvida, porque desde 2023 esse time do Palmeiras vem apresentando coisas em campo que é para deixar todo mundo preocupado, mas pelo saudosismo, pelo que foi ganhado há poucos anos atrás, o pessoal foi empurrando com a barriga e nós aqui, quando vínhamos criticar, quando o Palmeiras fazia péssimos jogos, vinha alguns aí e falava que a gente estava errado, né? Ah, não, tem que apoiar, que não sei o que, mas gente, vamos empurrar a sujeira para debaixo do tapete? E vocês já vão entender ao longo desse vídeo tudo que eu quero dizer pra vocês aqui, tá? Já falei, quando tem que elogiar, a gente elogia, quando tem que criticar, tem que criticar. Fala pra mim se tem alguma coisa pra elogiar, desde diretoria, porque nós vamos falar da atuação da dona Leila Pereira, que essa foi a cereja do bolo, foi a Leila Pereira. Tem alguma coisa pra gente criticar, pra gente elogiar em Leila Pereira, Abel Ferreira, em jogadores? Tem alguma coisa pra gente... Não tem, né? Não tem. Então é só crítica. Jogadores do Palmeiras, vamos lá. Eu até coloquei em tópicos aqui, pra eu não esquecer, cara, porque ontem foi de revoltante. Foi revoltante. Mais um desabafo isso aqui com vocês. Não é o fato de ter perdido pro arquirrival. Perder é ruim, mas o fato não é nem esse. O fato foi o Palmeiras perder sem brio nenhum, sem nenhum tipo de vontade.
Até no momento que teve lá, que fechou o tempo, no final, depois da pataquada lá, da palhaçada que o Memphis fez, corretamente, ele tá certo no que ele fez. Os jogadores do Palmeiras até nisso se recusaram. Eles nem brigaram, eles nem quiseram brigar, eles não estavam nem com vontade. Você não via nem os jogadores do Palmeiras ter algum tipo de reação, nada, nada. Até no momento da briga eles foram passivos, vocês foram pequenos para o time do Corinthians ontem. Essa é a verdade. E ó, aqui vai um recado pro senhor Rafael Veiga. Baita jogador um tempo atrás, fez muita história com o Palmeiras. Faço questão de deixar isso aqui para ninguém vir falar que eu tô sendo covarde com o Veiga aqui. Foi muito bem com o Palmeiras o Veiga, há um tempo atrás. Só que o Veiga que a gente vê hoje não é mais o Veiga que se tornou ídolo do Palmeiras, é outra coisa. O Veiga que tem hoje aí é outra coisa, tá? Ô Veiga, um recado pra você. Você cansou de jogar no Palmeiras, Veiga? Você cansou de jogar no Palmeiras? Cara, pega tuas malinhas e vai embora, meu irmão. Vai embora, cara. Poxa vida, pelo amor de Deus. Já fiz a pergunta pra você, torcedor. Quando foi o último jogo que o Veiga fez bem? Quando foi? Aí você pode até dialogar que é esquema do Abel, tudo bem, beleza. Mas quando foi o último jogo que o Rafael Veiga decidiu pro Palmeiras? Lembra aí. Vai pesquisa aí, porque vai demorar, hein, se achar um jogo aí. E aí ontem, cara, os caras vão falar que eu tô sendo covarde aqui, mas não tô sendo, gente. Pelo amor de Deus. O Hugo sempre cai pro lado direito dele nos pênaltis, cara. E você, Veiga, que já foi um exímio batedor de pênaltis no Palmeiras, hoje você não é mais. Ontem, em vez de você dar um canudo no gol, que era a oportunidade do Palmeiras, em vez de você afundar goleiro, afundar tudo dentro do gol, um canhão no alto, que se fosse impegável para qualquer goleiro, você vai e recua a bola pro Hugo. Exatamente no lugar que ele é mais confortável, onde ele pula para pegar pênaltis, tá? Consagrando assim o cara, e aí acabou. A partir daquele momento ali, o Palmeiras morreu definitivamente, assinou sua sentença no final desse Campeonato Paulista. E aí vocês vão entender por que eu coloquei o Matheus Pereira aí. Se eu sou diretor do Palmeiras, tá? Eu olho para essa situação aí, eu tô vendo aí o empresário do Veiga falando, vamos ver se o Palmeiras vai negociar o cara agora, não sei o quê. Tá querendo ir embora, Veiga? Você tá querendo ir pra Europa? Cuidado que esse futebolzinho que você tá jogando aí, ninguém vai te querer, tá? Já começa por aí. Se eu sou o diretor do Palmeiras, eu ia agora no Cruzeiro, tá? Agora de manhã eu já ligava pro Alexandre Matos e falava assim, ô Matos, você gosta do Veiga, né? Vamos trocar pelo Matheus Pereira. Eu faria isso hoje, tá? Ó, agora que eu tô gravando esse vídeo, tá quase 8 horas. Eu faria isso hoje. O Matos não gosta tanto do Veiga, eu trocava pra hoje, porque literalmente tá claro que o ciclo do Veiga acabou no Palmeiras. Literalmente acabou. Qualquer errinho que você tiver de agora em diante, Veiga, a torcida vai pegar no seu pé, você pode ter certeza. Todo mundo vai esquecer do que você fez lá no passado. Todo mundo vai esquecer. Depois dessa última aí, você sem vontade, qual foi um passe que você deu nesse jogo? Você não deu um passe nesse jogo, cara. Você não deu um chute no gol nesse jogo. Você ficou escondido nesse jogo. Então, sinceramente, olha, tá querendo ir embora? Isso serve pros outros jogadores também. Tem algum jogador aí que tá insatisfeito com o Palmeiras? Pode ir embora, pode ir embora. Essa é a verdade, ele não precisa. A gente vai atrás no mercado e vai atrás de outros jogadores aí. Estevão, eu não vou criticar aqui muito o Estevão, só vou deixar um recado pra você, viu, Estevão? Jogador craque de bola decide jogos grandes, tá bom, Estevão? Legal você jogar contra o Mirassol, contra o Guarani, legal pra caramba, você faz golaços, eu também acredito que você é um jogador diferenciado, mas jogador craque de bola, que vira ídolo, tá? Que a torcida muitas vezes endeusa o jogador, é quando ele decide jogos grandes. Se você não jogasse nada contra o Mirassol, nada contra São Bernardo, nada, mas chegasse num jogo contra o Corinthians, você fizesse que nem o Hendrick, falou, vocês não querem jogar bola, que nem fez lá contra o Botafogo, bater no peito e falar assim, joga a bola em mim que eu vou decidir essa merda. O Hendrick ganhou nas costas o Campeonato Brasileiro em 2023. Se tem uma taça que tem que dedicar a um jogador em 2023, foi a do Campeonato Brasileiro ao Hendrick, tá? Porque os jogadores do Palmeiras já vinham jogando muito mal, juntamente aí com esse panelismo do Abel Ferreira. Se você, Estevão, fosse igual o Hendrick, você tinha pegado a bola debaixo do braço e você tinha levado todo mundo e tinha matado esse jogo. Mas você também ficou escondido, infelizmente, se apequenou perante esse time mediano do Corinthians. Essa é a verdade, é um time mediano, mas parabéns novamente aos caras. Mike também fez uma partida terrível, é outro jogador que precisa já, ó, da área, já deu também. E
de modo geral, exceto aí talvez o Mikael, o Murilo e o Vitor Roque, tá? Porque se tem um jogador que eu não critico é o Vitor Roque. O Vitor Roque, desde que chegou no Palmeiras, ele não recebe uma bola pra ele chutar. Ninguém constrói nesse time do Palmeiras. A gente tem um ataque aí de 100 milhões de euros e a bola não chega pros caras na frente. É impressionante. Então se tem um cara que não pode ser criticado é o Vitor Roque. O Vitor Roque chegou, ele já arrumou 2 pênaltis pro Palmeiras. 2. No que ele pode fazer. O coitado tá se desesperando, correndo pra lá e pra cá pra ver se ele consegue pegar uma bola e chutar no gol. E a bola não chega com qualidade pra ele. Isso aí é culpa de quem? Fala pra mim. Posta aí nos comentários. Quero saber qual que é a opinião de vocês. Esse vídeo vai ficar longo, tá? É um desabafo, não tô nem aí. Agora vamos lá, falar de seu Abel Ferreira. Ai, cara, o seu Abel Ferreira, eu acho que já tem que pedir pra sair do Palmeiras. E isso eu falo com uma dor no coração imensa, Palestrina. Porque eu sou fã do Abel Ferreira pelo que ele fez no Palmeiras no passado. Eu amo esse cara, tá? Pra mim é o melhor técnico do Palmeiras que já existiu aí, em toda a história do Palmeiras. Contudo, entretanto, todavia, a gente tem que falar a verdade. Desde 2023, quando o seu Abel Ferreira assinou aquele contratinho lá com o Al Sadd, tá? Que tá todo mundo quietinho, pianinho, ninguém tá falando mais nada sobre isso. Ele perdeu o elenco do Palmeiras e ele virou uma vergonha no banco de reservas do Palmeiras. Desde aquele dia que vazou aquele pré-contrato com o Al Sadd. E ninguém sabe o que tá acontecendo, tá? Um cara que um ano anterior tava falando, olha, não quero que vocês vão pra outro clube, eu quero que vocês permaneçam no Palmeiras, não vai sair ninguém e vocês vão fechar um pacto aqui comigo pra nós ser campeão. E aconteceu lá, né, no caso do Endrick, ganhando aquele campeonato de 2023. E aí logo em seguida os jogadores descobrem que o Abel Ferreira tava conversando com o Al Sadd pra sair fora. Isso pegou muito mal, tá? Isso pegou muito mal e de lá pra cá o Abel não é mais o mesmo. Tá? Aquela alma vencedora que ele tinha, que chutava microfone, que a imprensa perseguia, acabou. Não existe mais. Hoje tem um cara que acha que é um deus do Olimpo no Palmeiras. Isso que é o Abel Ferreira. O Abel, ele teve uma semana para treinar o time. Uma semana. O cara que reclama de calendário. Teve uma semana para descansar e treinar o time. O que o time apresentou? Nada. Absolutamente nada. Entrou com o mesmo esquema tático péssimo, terrível, que foi no último jogo que perdeu pro Corinthians. Só com a alteração ali do Aníbal Moreno pro Richard Rios, que tava meio desgastado. O Palmeiras, falei pra vocês que tem um ataque de 100 milhões de euros, gente. 100 milhões de euros. E o Palmeiras não cria absolutamente nada pros caras da frente. Por isso que eu tô com dó do Vitor Roque. Eu não sei se ele vai funcionar nesse esquema do Abel Ferreira, tá? Não tem uma jogada construída, é um time frouxo, apático, sem criatividade nenhuma, só de balão na área, só vive de balão na área porque, pode notar, os jogadores do Palmeiras dominam a bola já dominando para trás. Vocês perceberam isso? Eles dominam a bola jogando para trás e tocando para trás. Esse é o estilo de jogo que o senhor Abel Ferreira implementou nesses caras do Palmeiras. É um time que tá completamente sem vontade de jogar. Essa é a verdade. Palmeiras, 45 minutos do primeiro tempo, não deu um chute no gol. Um chute no gol. Eu falei isso numa conversa particular que eu tenho num grupo com amigos, que tem São Paulino, tem corintiano, tem palmeirense lá dentro. E eu falei com um dos amigos meus, eu falei assim, mano, 40 minutos de primeiro tempo, Palmeiras precisando fazer um gol, a gente não deu um chute. Me ajuda aí. E aí, mandaram um meme pra mim, calma, Leandro, calma. Né? Como se eu tivesse desesperado e eu não tivesse assistindo o jogo. O que tava acontecendo? Apático demais do Palmeiras. Time que precisava vencer, não dá um chute no gol. Isso é um time sem vergonha mesmo. Palmeiras, com Abel Ferreira, não vem jogando absolutamente nada desde 2023. Você, Abel, você só tá no Palmeiras até hoje pelos seus feitos aí que você tem no passado e principalmente porque você tem uma presidente frouxa que usa você de muleta. É por isso que você tá aí. Porque se fosse qualquer outro dirigente, se fosse o Maurício Gagliotti, se fosse o Paulo Nobre, ou qualquer outro, já tinha mandado você embora do Palmeiras. Essa é a verdade, torcedor. Doa quem doer. Você só tá no Palmeiras porque a presidente do Palmeiras não tem peito pra mandar você embora. Ela usa você de muleta, tá? E ela vai tentar te segurar até 2027, que é o final do mandato dela, e o torcedor vai ficar puto daqui até lá, porque se for esse futebolzinho que apresentou contra o Corinthians, meu amigo, vai ser difícil, hein? E tem uma coisa que me fez ficar morrendo de vergonha de você, Abel, que aconteceu ontem, e que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Eu preciso desabafar, né? Desculpa, preciso desabafar. O cara fugiu da entrevista coletiva, velho. Vocês viram isso? Vocês viram a vergonha do Abel?
Eu acho que foram no máximo 5 perguntas, eu acho que foi 5 minutos, 6 de coletiva. Você perguntava pro Abel, ele dava aquelas respostas bem murcha, tal, não sei o quê. O Corinthians fez o que ele tinha que fazer e eles ganharam, parabéns ao Corinthians. Nós não sei o quê. E cara, ele literalmente, quando ele saiu, ele tava com pressa de sair da coletiva. O Abel, a torcida esperava que você desse uma resposta, que você confortasse o coração do palmeirense, que mostrasse nessa coletiva que você tava puto com a atitude do Palmeiras dentro de campo. Mas você foi covarde de novo, velho. Eu senti vergonha de você nessa coletiva de imprensa depois da derrota pro Corinthians. Rapaz, o que tá acontecendo com você, Abel Ferreira? Pra mim, eu até ontem, quando o Palmeiras perdeu o jogo, eu falei, já deu. Pra mim, eu acho que o Abel não tem mais como ficar no Palmeiras. Mas ele vai ficar, né, Palestrina? Quero saber a opinião de vocês. Não, terrível, cara. Terrível. Terrível a atuação do time e o Abel completamente apático, representando de fato o que é esse time do Palmeiras. Um time morto, um time sem vergonha, um time que tem um salário milionário, os jogadores aí recebendo 1 milhão, 2 milhões por mês, velho, e faz esse tipo de coisa? Ah, não. Sinceramente, vocês, ó, já não amam mais essa camisa aqui, ó. Vocês não sabem mais o que é o Palmeiras. Vocês não sabem. E agora, eu vou até mudar aqui. Mostrar pra vocês, eu faço questão de mostrar essa imagem pra vocês aqui, que isso aqui foi a cereja do bolo, Palestrino. Isso aqui foi a cereja do bolo, tá? Isso aqui foi, olha, isso aqui é como se enfiasse uma faca no coração do Palestrino, isso aqui. Mas antes da gente falar dessa foto, eu quero que você fique olhando bem pra essa foto aí. Eu quero falar pra vocês, vocês lembram da declaração que a Leila deu no começo do jogo, cara? Coisa vergonhosa, velho. A Leila sabe que ela tá dirigindo um time de futebol? Ou ela acha que ela tá dirigindo uma empresa? Só pode, né, cara? Vocês viram a declaração que ela deu em frente ao presidente do Corinthians, cara? Um presidente aí que até um dia desse tava pra ser impeachmentado. Um presidente que não consegue pagar suas dívidas. Tá passando uma vergonha danada. Vocês viram o que a Leila falou pra ele? Vou dar aspas dela aqui pra vocês. Olha que vergonha isso aqui. Aspas aqui pra dona Leila. A gente é sempre muito bem tratado aqui, presidente. Vocês só não tratam a gente bem quando estão em campo. Vocês ganham sempre. Fecha aspas pra Leila Pereira numa entrevista que ela deu junto ao Augusto Melo, velho. Puta merda, isso foi a cereja do bolo. Aí vem cara aqui, os amantes da Leila Pereira, né? Eles falam que sou torcedor do Palmeiras, mas eles torcem pra Leila. Aí não pode criticar presidente. Pelo amor de Deus, ô dona Leila, a senhora é muito inconveniente muitas vezes. É por isso que a senhora recebe críticas. Pelo amor de Deus, que declaração foi essa no começo da partida? Sabe, só faltou levar um bolo de presente pro presidente do Corinthians dentro da Arena Corinthians. A senhora não tem vergonha disso, não? A senhora não entende que a senhora tá dirigindo um baita de um time brasileiro? É isso que o Palmeiras é, um baita time brasileiro, um time gigante brasileiro. A senhora não tem noção que a senhora é presidente desse clube? Me dá uma declaração como essa? Olha, sinceramente, lastimável, eu não sei o que dizer pra vocês, cara. É o que eu falei pra vocês. É enfiar uma faca no coração do torcedor palmeirense que paga 400 pau, 300, 200 pau de ingresso pra ir no Allianz Parque, que paga 400 conto numa camisa do Palmeiras, que se mata aí pra pagar um sócio torcedor que teve ajuste do IGPM de 4%. Isso é um tapa na cara do Palestrino quando você vê esse tipo de declaração da dona Leila. Vou repetir pra vocês, aspas pra ela. A gente é sempre muito bem tratado aqui, presidente. Vocês só não tratam a gente bem dentro de campo. Vocês ganham sempre. Fecha aspas pra Leila Pereira. Fiquem aí com essa declaração. É a cereja do bolo. E pra finalizar, né, se já não bastasse, tá aí na sua tela. Olha a cara do Veiga recebendo o troféu de vice e olha a cara da Leila. Dá uma olhada na cara da Leila Pereira. Ela tá tirando uma foto como se fosse uma celebridade. Ela não entendeu o que estava acontecendo, cara. Ela não entendeu. Isso é a atitude de uma presidente de clube, de um clube tão gigante, histórico como o Palmeiras? Desculpa, você que fica lambendo aí as botas de Leila Pereira, olha, você tem que rever demais se você é palmeirense mesmo, cara. Com esse tipo de atitude aqui, meu amigo, é pra deixar o torcedor desfalecido, tá?
representa exatamente o que o Palmeiras se tornou de 2023 para cá. E repito, Campeonato Brasileiro vencido pelo Palmeiras de 2023 venceu-se simplesmente por um jogador chamado Endrick, que é um monstro de jogador que já tá no Real Madrid. E o Ancelotti lá, né, um desabafo aqui também. O Ancelotti acabando com o Endrick, mas o Endrick entra 10 minutos nos jogos e ele vai lá e deixa o gol dele. Isso é jogador grande, viu, Estevão? Isso é jogador grande, tá? 5 minutos ele entra e ele deixa o dele. Mesmo sendo boicotado lá pelo Ancelotti, lá no Real Madrid. E foi o Endrick que venceu aquele campeonato brasileiro. Tá aqui o meu desabafo pra vocês. Quero saber a opinião de todos vocês. É um vídeo longo. Vai ter muita gente que nem vai assistir esse vídeo. Mas isso aqui é a revolta de um torcedor verdadeiro do Palmeiras. Não dá pra aceitar isso aqui, velho. Não dá. Não dá pra aceitar isso aqui. Vocês têm que ser criticados mesmo, é pra ontem. A torcida precisa ser ouvida, tá? Sabe por que a torcida precisa ser ouvida? Porque é a torcida que banca tudo isso que vocês têm aí. Se vocês não têm uma torcida gigante igual a do Palmeiras, vocês não têm direito de TV. Se vocês não têm uma torcida gigante igual a do Palmeiras, vocês não têm a arrecadação que vocês têm no Allianz Parque. Se vocês não têm uma torcida igual a do Palmeiras, o Palmeiras não conseguiria ter aí, ó, essa renda que está tendo bilionária nos últimos tempos. O Palmeiras só é campeão de vários títulos aí devido ao apoio da sua torcida, que é histórica. Tá? E vocês aí querendo boicotar a torcida, Abel Ferreira ditando como a torcida tem que cantar, ficava bravo quando a torcida cantava olé. Tá aí, recebe aí agora da torcida do Corinthians, vocês aí que queriam taxar o Palmeiras, a torcida do Palmeiras. Vai lá. Memphis Depay pintando e bordando pra cima. Não pode dar caneta, o Abel Ferreira, né? Não, a gente tem que respeitar o adversário. Viu o que o Memphis Depay fez? Deu um tapa na cara de todos os jogadores da comissão técnica, da diretoria e fez aquele chafundúcio, aquele inferno dentro da arena do Corinthians. Parabéns ao Memphis Depay, parabéns ao Corinthians. E você, torcedor, quero que você se manifeste aqui nos comentários. E deixando muito claro a nossa revolta aqui. A nossa revolta ela é democrática, tá? Não tem que ficar, não é esses protestozinhos aí que os caras fazem aí de bater em jogador, nada disso, hein? Pelo amor de Deus, ninguém concorda com isso aqui. O protesto que eu defendo da torcida do Palmeiras é um protesto democrático, com faixas, com gritaria, com gritando fora, sabe? A torcida precisa ser ouvida. Nada de agressão, nada disso aí. Eu não concordo com absolutamente nada. E a dona Leila, ela precisa tomar vergonha na cara, hein? Precisa tomar vergonha na cara, assim como o seu Abel Ferreira precisa sair para amanhã já, né? Ou hoje mesmo, na Sociedade Esportiva Palmeiras, pelo que foi apresentado. Não é, gente, não é simplesmente pela derrota, mas é o histórico que o Palmeiras vem apresentando desde 2023. Mas quando a gente critica aqui, a gente é chato, né? A gente tá perseguindo os jogadores, tá perseguindo. É brincadeira, tá? Posta aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês e eu volto no próximo vídeo.